Então nós fizemos a leitura de Gênesis capítulo 4, meus irmãos, do versículo 1 ao 26, ou seja, nós fizemos uma leitura completa disso tudo. O texto áureo que nós temos que lembrar e fica afirmado de toda essa passagem bíblica, tá dando um stick aqui na tela, né? Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então nós vamos estudar e entender um pouco da ação e da motivação que fez Caim fazer o primeiro homicídio, assassinato, primeira morte citada, morte física, porque morte espiritual acontece quando um homem peca. Aí, porque Deus fala, pode comer de os frutos de tudo que tem aqui na criação, tudo que tem no Éden, menos dessa árvore, porque se comeres dela, certamente morrerás. Deus estava falando da morte espiritual. Então houve primeiro a morte espiritual e depois veio a morte física. A morte espiritual, ela tem consequências irreversíveis e grandiosas, e a gente já vê isso acontecendo na vida dos filhos daqueles que cometeram a morte espiritual. Começa com morte espiritual, para vir a morte física, é muito rápido. E a verdade prática é, o mundo caído segue, continua e celeremente piorando a cada dia. E nós temos esses 3 tópicos que nós vamos abordar, mas me deixe apenas fazer uma introdução sobre a nossa leitura, e fazendo menção ao que está colocado em Gênesis no capítulo 3, num versículo, no capítulo anterior, onde Adão e Eva, eles desobedecem uma ordem de Deus. Algo simples, não é? Uma desobediência. Mas uma desobediência desencadeia em coisas terríveis. E é uma desobediência consciente. Foi um erro e uma falha feito de maneira consciente, por Adão e por Eva. E isso está claramente, porque Eva, ela erra ao questionar a ordem de Deus, colocando sugestões e opiniões da serpente acima daquilo que Deus disse. Porque quando a serpente chega até Eva, a serpente não traz uma informação nova. Ela primeiro pergunta, vem aqui, você não vai comer disso aqui, não pode comer não? Ela, não, porque... E ela começa a falar tudo aquilo que Deus havia ordenado. Então não era falta de conhecimento do homem ou da mulher, era um pecado consciente. Ela falou assim, não, a ordem de Deus é que a gente poderia aproveitar de tudo do jardim. A gente podia comer, a gente podia se deleitar, desfrutar de tudo que existe na criação, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Primeiro deixa eu abrir umas aspas aqui, que eu já preguei muito sobre isso, e eu vou continuar aplicando as coisas que eu preguei sobre isso. Vida cristã, a gente pode até dizer assim, não, é uma vida de renúncia. De fato é. Mas não é uma vida de lista de proibições, é o contrário. Quando Deus cria um homem e coloca no ambiente do jardim, Ele fala assim, você pode se deleitar e aproveitar de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então não me vem com essa conversa de pastor, desde que eu virei crente eu disse não a tudo, eu sofro. Não. A vida de um cristão não é uma vida de renúncias de sofrimento, é uma vida de aproveitar toda a criação e tudo aquilo que Deus disse que era bom para o homem se deleitar. É apenas poucas as coisas que a gente deve evitar. Quando você se aproxima mais de Deus, não se torna difícil você dizer não para o pecado. Se torna mais fácil, se torna mais comum, porque você se acostuma. Um homem foi criado nesse ambiente, ele fala, não pode aproveitar, não pode se alimentar desta árvore e deste fruto. E o próprio Deus deixa claro as consequências. A serpente, ela esconde, ela sugere algo diferente e ela esconde as consequências daquilo que ela está apontando para Eva. Já Deus não. É tanto que Eva fala, porque Deus disse, se comêssemos esse fruto, nós iremos morrer. Deus nunca te cobra de algo que antes Ele não te deu. Deus nunca te pede algo que antes Ele não te capacitou. Deus nunca vai requerer de você uma informação que Ele já não te deu antes. Toda vez que Deus te pede obediência, é porque Ele já explicou e Ele já te deu as maneiras para você ser obediente. Ele nunca vai cobrar ninguém sem antes ter entregue para esta pessoa. Isso aqui é muito claro. Por isso, o diabo vem e fala, e sugere, não, é porque quer que ele não quer que você seja igual a ele. Então a mulher erra ao colocar a sugestão
o conselho da serpente acima do conselho de Deus. Toda vez que nós colocamos falas, conselhos, opiniões de terceiros acima da opinião de Deus, nós estamos desobedecendo a voz de Deus. Toda vez que nós colocamos o olhar, a visão de alguém acima da visão de Deus, nós estamos pecando e nos distanciando de Deus. Essa cisma de ouvir os outros acima da voz de Deus, acontece também depois do pecado. Acontece no momento em que a serpente sugere para que ela caia e vem a queda do pecado pela desobediência, mas depois o que eles fazem? Eles colocam roupas de folhas. Aí Deus vai até eles e fala assim, vem aqui, por que vocês estão com essas roupas? Ele falou, porque nós nos vimos nus. Nós estávamos nus. Aí Deus fala, mas quem disse para vocês que vocês estão nus? Deus vai de novo no mesmo local. Por que vocês continuam escutando outras vozes e não a minha voz? Eu não disse que você está nu. Quem foi que disse que você está nu? Toda vez que a gente escuta outras vozes acima da voz de Deus, a gente acaba se distanciando do propósito de Deus. Porque quem ouve determina como você se enxerga. Quem é que você escuta? A voz de quem? Porque quem você ouve vai determinar como você se enxerga. Adão falou, nós estamos nus. Aí Deus falou, e quem disse que vocês estão nus? Então, Satanás, ele oferece, ele diz que é bom, mas no momento que você cai, ele já te condena e já aponta o dedo na sua cara. E Deus novamente falou, não, vocês não estão nus, vem aqui, deixa então eu colocar uma roupa em vocês, deixa eu consertar no lugar do conserto de vocês, deixa eu dar uma solução para o problema e para o erro de vocês. Então Deus nunca, lembre-se disso para a gente começar essa introdução, Deus nunca vai requerer da gente algo que a gente ainda não sabe. Por isso que ele fala, está aqui a minha regra, está aqui a minha palavra, está aqui os meus estatutos, aprendam isso. Porque se vocês aprenderem isso, vocês não vão se desviar do caminho. É o que está escrito em Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Deus está falando, eu já disse tudo para vocês, mas eu não ouvi, é claro, a sua Bíblia está fechada. Nunca diga que Deus não fala com você se a sua Bíblia está fechada. Abra a sua Bíblia. Tudo que você precisa ouvir de Deus para a sua vida, já está dito, já está escrito, já está impresso, já está colocado. Basta você abrir para você entender onde Deus quer que você caminhe. A voz dele, o conselho dele, o que ele diz ao seu respeito, já foi dito, só que a gente não abre a Bíblia. A gente não lê, e a gente cai nos mesmos erros que Adão e Eva caíram. Que erros foram esses? A gente coloca vozes externas acima da voz de Deus. A gente ouve conselhos de filosofia, de professor de faculdade, de ideologias, e a gente pensa que aquilo que define a nossa orientação sexual, a nossa religião, o nosso futuro, o nosso destino, a nossa família, a nossa relação. Não, é a palavra de Deus que define o que é homem, o que é mulher, o que é família, o que é igreja, o que é relacionamento, o que é pecado e o que não é pecado. Não adianta eu querer viver com o meu pecado e tentar extrair da Bíblia algo que a Bíblia não diz. Quantas igrejas, quantos ambientes existem com pessoas que vivem e pregam aquilo que é contrário à palavra de Deus? Porque eles estão pregando vozes que não são as vozes de Deus. E se eles não falam do púlpito a voz que não é de Deus, só pode ser uma outra voz. Olha o perigo da gente não ler a Bíblia, da gente não estudar a Bíblia, da gente não ser uma igreja que não tem uma escola bíblica dominical. Eu dou glória a Deus porque a gente abre, ensina, lê, disseca e estuda a palavra de Deus, porque nós estamos aprendendo aquilo que Deus diz ao nosso respeito e qual deve ser a nossa conduta. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por isso, se você está na escola bíblica dominical, eu vou pedir que você dê uma salva de palmas para você mesmo. Parabéns, parabéns. Você está ouvindo a voz de Deus, Ele está te trazendo informação. Então, como uma introdução, eu queria falar um pouco sobre o avanço do pecado, que tem 3 subtópicos, que os primeiros filhos, a universalidade do pecado e o mal não é estático. E esses textos, eles são de Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao versículo 8. A gente tem que entender que Eva, ela tem filhos após a queda. Então, Caim, Abel e os demais filhos que Adão e Eva têm, eles já nascem com uma natureza pecaminosa. E é engraçado que quando o primeiro filho
Quando Caim nasce, Eva coloca um nome muito significativo. Você sabe que isso aí já começa desde Eva, desde os primeiros seres, desde os primeiros filhos. Os nomes tinham, até hoje tem, mas nessa época, uma criança, um filho, ele era nomeado de acordo com a circunstância que a pessoa vivia. Existia um significado por trás. Hoje nós vamos muito por osmose. Por exemplo, meu filho André, embora eu saiba o significado, mas a gente deu um nome por quê? Porque eu falei, eu quero ter um filho com meu nome, pronto. Esse é o significado, né? O egoísmo do pai, eu quero um filho com meu nome. O filho é meu, eu boto o nome que eu quero, Romeu. Eu acho um nome bonito. Então hoje nós falamos por causa é bonito o nome, está na moda, é fácil de falar, é bonito de escrever. E nada errado contra isso. É o que nós vivemos, é a nossa cultura de hoje. Essa cultura, a cultura inicial você vai nomear de acordo com o ambiente, de acordo com o cenário que você está vivendo. E ela coloca o nome de Caim. Caim significa alcancei, adquiri. Agora, eu te pergunto, por que alguém que foi expulso do paraíso, alguém que pecou, tem um filho, e no nome do filho coloca assim, eu alcancei, eu adquiri. Qual foi a motivação de Eva para dar um nome tão diferente da situação que ela vivia às vezes? Se não fosse aquilo que também aconteceu em Gênesis capítulo 3. Porque depois do pecado do homem e da mulher, depois do pecado da humanidade, do homem como um todo, Deus começa a distribuir as consequências. Então ele fala, homem, por causa do teu pecado, tu vai ter que suar, por causa do teu trabalho, e ele vai citando, mulher, você vai sentir dor no parto, vai ser laboroso, serpente, você vai se arrastar no chão, vai comer pó, e depois de tudo isso, Deus já dá uma solução para o erro que acabou de acontecer. Você está entendendo o Deus que você serve? O Deus que você serve não é aquele que te pune e te deixa de castigo, é aquele que fala assim, ó, você errou e está aqui a consequência, mas está aqui a solução para você sair do buraco e do erro onde você colocou. Logo após de citar todas as consequências e maldições provenientes do pecado, Deus falou, mas eu vou colocar na barriga da mulher uma semente e o que ela vai gerar vai pisar na cabeça daquilo que a semente da serpente vai gerar. Eu amo esse Deus. Instantaneamente, depois do erro, ele já dá a solução. E ele fala assim, eu vou colocar uma semente na mulher, e ela vai gerar. E aquilo que ela vai gerar vai pisar na cabeça da serpente. Então você imagina que essa frase, essa profecia, essa promessa é falada da boca do próprio Deus, logo após o pecado, logo após a distribuição das consequências. Qual eram os únicos habitantes que existiam na terra naquele momento nessa frase de Deus? Adão, Eva e a serpente. Então se tem 3 pessoas, Deus fala, da barriga da mulher eu vou colocar uma serpente que o que ela vai gerar vai pisar na cabeça da serpente. Quem Eva imaginou que seria? Esta mulher que Deus estava citando. Nós sabemos, e eu preguei sobre isso já e eu expliquei para vocês, nós sabemos que isso é cumprido propriamente em Maria. Mas Eva era a única mulher viva da humanidade já feita. Então, se Deus falou, na mulher eu vou colocar uma semente, ela imaginou, vai nascer de mim, então, uma solução para o erro que eu cometi. Então, quando ela tem um filho, o que é que ela faz? Alcancei. Adquiri, por quê? Porque comecei, olha, eu já estou com a semente que Deus citou. Eu imagino que essa era a expectativa de Eva, a única mulher, a estar ali, olhou ao redor, só tem uma mulher, então sou eu, é a minha semente, é por isso que ela coloca esse nome. Ele vai consertar, Ele vai dar um jeito, Ele vai solucionar, Ele vai reverter tudo que foi feito. E ela tem esse filho que cria toda essa expectativa em cima de Caim. Daqui a pouco ela tem Abel. E ela fala assim, mais um, quem sabe também é esse aqui, agora tem um 2, uma chance maior, uma probabilidade maior. Na semente está aqui, essa é a semente que vai pisar na cabeça da serpente, que vai solucionar o problema que nós tivemos. Só que eles não pisam na cabeça da serpente. É Caim que pisa e mata, e apedreja e acaba com a vida do seu irmão Abel. Você imagina quão devastada uma mulher, uma mãe pode estar? Porque ela não perdeu um filho só não. A Bíblia diz que depois disso, ele sai correndo, vagando pelo mundo, como um nômade, como um andarilho.
O primeiro filho vagabundo citado na Bíblia é Caim. Ele sai vagando pelo mundo, literalmente, ele vai embora. E ela não perde apenas um filho, ela perde 2. Ela perde Abel, que foi morto por Caim, mas Caim sai andando e indo embora. Imagina como essa mulher deve ter ficado devastada. O curso natural da vida é que filhos enterrem pais. Mas pai enterrar filho é duro. Não quero passar por essa experiência, mas deve ser muito duro. Imagina enterrar um e perder o outro. Então eu imagino que ela deve também ter... E agora? O que vai acontecer? Porque houve uma promessa, porque Deus falou. Ele falou que era da semente. E agora um matou o outro. Como é que é? Toda vez que a gente não sabe a promessa que Deus deu, toda vez que a gente se encontra numa situação desconcertante, toda vez que nós estamos vendo um cenário totalmente contrário daquilo que a gente imaginava, sabe o que a gente deve fazer? E eu preguei já sobre isso. A gente tem que voltar para a promessa original. A gente tem que lembrar daquilo que saiu da boca de Deus. A gente não tem que olhar para o cenário que está na nossa volta. Qual foi a promessa que Deus deu? Ele falou, da semente da mulher vai nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Então se ela não vê porque morreu, ela fala assim, acabou a promessa de Deus. As promessas de Deus nunca acabam, nunca se expiram, nunca desaparecem. É só a gente continuar lendo a palavra de Deus. Diz em Gênesis capítulo 4, versículo 25 e 26. E de novo, tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu luz a um filho, e chamou o seu nome de Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E Sete também nasceu um filho chamado Enos, e então se começou a invocar o nome do Senhor. Eu aprendo 2 coisas aqui. Primeiro, eu aprendo que a semente que Deus colocou para substituir a antiga é uma semente de alegria e é uma semente que substitui. Lembra que eu ministrei isso? Aqui, o que Eva diz, ela fala assim, ó, Deus me deu outra semente no lugar de Abel. Não é uma semente junto com a semente de Abel, para complementar, para encobrir, para trazer conforto. Não, não, é no lugar. O que Deus está falando quando a gente diz no lugar é, você tira completamente e você coloca outra no lugar. Então ela tinha uma semente de amargura, uma semente de perda, uma semente de sofrimento. Aí Deus deu uma nova semente através de Sete. Então todo o sofrimento que ela sentia foi extirpado, foi arrancado, foi aniquilado e foi colocado no lugar daquela antiga semente, uma nova semente. Uma semente de alegria. Eu profetizo isso na sua vida. Talvez você está aqui, começou o ano, e existem algumas sementes de perda, de amargura. Deus tem poder para arrancar. Vai ser uma cicatriz que não dói mais. Você pode até olhar com uma certa lembrança, com uma certa nostalgia, mas não vai doer, porque Deus vai te dar uma nova semente. Deus vai colocar no lugar do teu sofrimento uma alegria nova, porque as promessas dele ainda continuam de pé. Ele colocou esperança onde existia dor. Mas um outro ensinamento interessante dessa passagem aqui é que Deus não substituiu as pessoas por causa do erro. Deus usou as mesmas pessoas. Isso aqui é fantástico. Eu louvo a Deus por causa disso. Adão e Eva pecaram. Deus arrancou e tirou eles do paraíso, sim. Mas Deus não levantou outro casal. Deus não matou eles e levantou outro pessoal. Deus não criou uma nova família. Deus não precisou de uma nova família. O que Deus falou é, eu vou dar uma semente para vocês. A primeira semente não deu certo, a segunda também não deu certo, mas eu vou dar uma nova chance para vocês, porque eu sou um Deus de novas chances, eu sou um Deus de novos começos. Você errou, não se preocupa não, eu vou te dar uma nova tentativa. Está sujo, está no chão, se levanta, bate a poeira, continua andando, porque eu sou contigo. Eu sou um Deus que te dá novas chances. Não pare, não desista, porque Deus te dá novas chances. Deus não vai dar o teu chamado para outra pessoa. Deus não vai pegar a sua vocação, o seu dom e arrancar de você e colocar em outra pessoa. Deus vai usar você. Deus não precisa de outro Rodolfo, Deus não precisa de outro André. Se porventura deslizar ou porventura cair, ele fala, levanta de novo, porque eu vou continuar te usando. Levanta de novo, porque grande vai ser a obra que eu vou fazer na sua vida. Quando você erra,
Deus não te troca e não te substitui. Deus te levanta e fala assim, ó, tenta de novo. Eu vou te dar uma segunda chance. Lembra quando Pedro tentou pescar e não pescou nada? Jesus entrou no barco. Jesus entrou no mesmo barco. Jesus falou assim, joga a mesma rede para o mesmo pescador, no mesmo local, e deu um resultado positivo. Deus não trocou de barco, Deus não trocou de rede, Deus não trocou de pescador. Deus falou, eu vou usar o mesmo equipamento, a mesma ferramenta, a mesma pessoa, no mesmo lugar, e vai dar certo. Naamã, lepra, mergulha uma vez, não deu certo, mergulha a segunda, não deu certo, mergulha mais uma, mergulha mais uma, mergulha mais uma, o quê? Até tentar. Deus não troca, não trocou de capitão, não mudou a pessoa, não mudou a patente. Deus usou a mesma pessoa, no mesmo local, com a mesma patente, só que ele teve que mergulhar 7 vezes. Continue tentando, que uma hora a semente que Deus colocou dentro de você vai substituir, ela vai germinar, ela vai gerar frutos. O moço do profeta vai lá fora e vê, não vejo nada, volta de novo, não vejo nada, volta de novo, não vejo nada, volta de novo, não vejo nada. Ele usou o mesmo moço, no mesmo local, nas mesmas montanhas, era o mesmo céu e não deu certo. Ele continue tentando de novo, até o momento que ele falou, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mesma montanha, mesma pessoa, mesmo lugar. O que diferenciou um do outro? É que ele continuou tentando. Continua tentando, irmão. Continua tentando. Deus não vai te tirar do game, Deus não vai tirar o teu chamado, não, Deus não vai acabar com o teu ministério, Ele não vai transferir para ninguém não, Ele quer te usar. E às vezes no mesmo local, com as mesmas pessoas, só que dessa vez vai dar certo. Eu vou profetizar isso, 2022 vai dar certo na sua vida. Os planos que não deram certo em 2021 ou 2020, não consegui concretizar, continue tentando, que esse ano vai dar certo, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Caim, conquistei, alcancei, adquiri. E ela tem Abel também. Abel significa vento passageiro, sopro. Talvez apontando para a brevidade da vida de Abel. Abel viveu pouco. A gente não vê muita coisa sendo falada de Abel na Bíblia. A gente só sabe que ele nasce e depois eles vêm entregar uma oferta a Deus. Logo depois ele é assassinado pelo seu irmão. É interessante que ele vive pouco, mas o nome de Abel é o nome que abre a galeria dos heróis da fé. Mas vivendo tão pouco, pastor, o único registro de benfeitoria, de ação que a Bíblia cita sobre Abel, é uma oferta. A única coisa que ele fez para Deus foi entregar uma oferta para o Senhor. E o nome dele abre a galeria dos heróis da fé. Eu aprendo que uma oferta me faz memorável para Deus. Não é tempo, é intensidade, é entrega. Se você faz um culto direito, uma oferta, você é um sério candidato a ser um herói da fé para o Senhor. Isso me faz lembrar que, lembra daquela mulher que foi até Jesus e ela quebra um vaso de nardo puro, derrama aos pés do Senhor, todo mundo começa a criticar, todo mundo começa a estranhar, todo mundo começa a julgar. Sabe o que Jesus fala? Jesus fala assim, ó, onde o evangelho for pregado, a memória desta mulher será lembrada. O que a gente sabe daquela mulher? A não ser que ela fez uma oferta extravagante para o Senhor. É a única coisa. E olha o que Jesus faz. Jesus ecoa a mesma coisa que aconteceu com Abel. É por causa de uma oferta que quando o meu evangelho for pregado em 2022, lá na Conselheiro Rodrigues Alves, vão lembrar do que essa mulher fez. Por quê? Por causa de uma oferta, meu irmão. Uma oferta pode mudar a sua vida. Um culto pode transformar o seu destino. Uma oferta de coração, um louvor de coração, uma entrega de coração pode te colocar na galeria de pessoas que Deus nunca mais vai esquecer. Quem sabe a mudança para a sua vida não é pelo que você está esperando receber, mas é aquilo que Deus está tocando no seu coração para entregar. O que muda a nossa vida não é o que nós ganhamos, é o que nós entregamos, é o que nós damos. O que mudou a vida de Abel, o que faz ele memorável, o que faz essa mulher lembrada, é uma oferta. Viveu pouco, mas viver pouco e bem é melhor do que viver muito e mal. Generoso.
Ele é lembrado por causa da generosidade dele, porque ele sabe dar, ele sabe entregar, e nós seremos lembrados assim, pelo tamanho da nossa generosidade. Ninguém é lembrado pelo que ganha, todo mundo é lembrado pelo que doa. Pode ver, quem mais doa é quem mais é lembrado, quem mais é generoso é quem mais é celebrado. Tem muita gente que não dá para ninguém, que não ganha para ninguém, que está com a conta bancária explodindo, ninguém sabe o nome dessa pessoa e nunca mais será lembrado. Mas quem dá, quem entrega, quem sacrifica, Deus fala, esses serão lembrados e serão colocados na galeria da fé. Isso é muito bonito. Então a oferta me faz ser lembrado pelas pessoas, não necessariamente também pelas pessoas, porque essa mulher, hoje sim, mas essa mulher, enquanto ela fazia aquela oferta aos pés do Senhor, todo mundo da sala julgava ela, porque os homens podem até te julgar pelos teus erros, mas Deus vai te lembrar pela tua oferta. As tuas ofertas serão lembradas pelo Senhor. O teu sacrifício, ele é lembrado pelo Senhor. O teu louvor, ele é lembrado pelo Senhor. Não se preocupe, porque aquele que te criou lembra do teu louvor, lembra da tua generosidade. Aleluia, lembra da tua entrega. Então é lindo isso. Viveu pouco, mas viveu bem. Daí você tem que entender que o pecado, ele entra na humanidade. Caim e Abel, eles nascem com essa natureza, a universalidade do pecado. E porque todos nascem com a natureza pecaminosa, todos nós precisamos estar debaixo e sermos regenerados pela obra e pelo sacrifício de Jesus na cruz. Como a gente não consegue obedecer e não consegue ofertar, o erro da obediência de Caim e Abel, o erro da oferta de Adão e Eva e o erro da oferta de Caim, nós somos ruins nisso. A gente tem que se colocar debaixo da obediência e da oferta e da obra salvífica de Jesus Cristo, porque Ele se tornou o nosso representante na cruz do Calvário. Ele pegou todos os nossos erros e Ele colocou, está aqui na cruz, está consumado, está feito. Agora todo aquele que confessar o meu nome está debaixo do meu sangue, e o meu sangue cobre a minha obediência, cobre a sua desobediência. O meu sacrifício cobre a sua falta de sacrifício. A minha obra cobre a sua falta de atuação, a sua falta de obra, o seu pecado. Se coloque debaixo do sangue de Jesus, porque você precisa disso. Desde o mais velho até o mais novinho. Aqui eu estou olhando para o Romeuzinho. A gente vê quando a gente tem filho, realmente, a humanidade nasce com ímpeto pecaminoso. Ele é pequenininho assim, mas toda a oportunidade, não estou falando que ele é um grande pecador não, tá? Ele tem que entender e ter consciência. Eva pecou por consciência, ela sabia que não poderia fazer. Mas a gente começa a ver isso já nos traços de criança pequena, ele tem 2 anos de idade. Se ele puder tomar tudo da Bela e do André, ele toma. Se ele puder não compartilhar nada, ele não compartilha. Se ele precisar se dar bem, sair correndo daquilo que ele aprontou, ele sabe quando ele apronta, ele fica olhando para a gente com cara diferente. Quando eu olho para ele, ele sai correndo assim, ó, para eu não bater no bumbumzinho dele. Ele sabe que ele aprontou. Ele sabe que ele fez errado. Ele sabe quando. Às vezes a gente está fora e a gente começa a olhar por uma fresta que ele não vê que a gente está percebendo. Ele fica assim, ó. Cadê o papai e mamãe? Não estão vendo. Ele sabe que ele não pode, não deveria estar fazendo aquilo. E ele faz. É engraçadinho. Mas sabia? Isso é consequência da queda do homem. Isso é consequência da universalidade do pecado. Por que a gente tem que se colocar debaixo? Porque somos pecadores. E quando a gente se coloca debaixo do sangue de Jesus, a gente estanca a obra de Satanás e a obra do pecado na nossa vida. E por que é importante a gente estancar? Pelo terceiro ponto. Porque o mal não é estático. Eu tenho que estancar quando está pequenininho, irmão. Porque cresce. Pecado cresce e muito rápido. Exemplo, Gênesis 3 e Gênesis 4. Gênesis 3, uma desobediência. Gênesis 4, um homicídio dentro da mesma família. Um pecado simples de desobediência se tornou um homicídio. Um capítulo depois. Por quê? Porque o pecado cresce muito rápido. O pecado toma proporções grandes muito rápido.
O pecado, ele escala muito rápido. Pode começar com algo pequenininho e inofensivo. Pastor, isso aqui não é nada, é uma desobediênciazinha. É um pecadinho, mas daqui a pouco esse pecadinho se torna um pecadão. Ah, pastor, mas não existe pecadinho, pecadão. Claro que existe. A Bíblia cita, existem pecados que são para a morte. Mas os pecados que não são para a morte, te levam para os pecados que são para a morte. Cuidado enquanto você está fazendo aquele pecadinho de estimação, vendo o que não deve ver, falando o que não deve falar, fazendo o que não deve fazer, falando, não, mas isso não tira a minha salvação, mas isso vai te levar para um caminho de angústia, porque um abismo atrai outro abismo, um pecadinho atrai outro pecadão. Começou com desobediência, depois foi para um homicídio. E aqui eu tiro a sua curiosidade, uma curiosidade bíblica. Sabe quem foi o maior genocida da história do mundo? Caim. Matou 1/4 da população. Né? Tinham 4 pessoas, Adão e Eva, Caim e Abel. Ele matou um irmão, 25% da população foi dizimada. Maior genocida da humanidade. Isso aqui é genocida. O mal não é estático, gente. Cuidado com o mal. Cuidado com o erro. Cuidado com o pecado. Porque ele cresce muito rápido. Ele tem uma espiral de maldade muito grande. Só para você entender essa curiosidade, olha isso aqui. Caim foi quem matou o seu irmão e saiu vagando. Não quis se arrepender. Você viu? Teve uma conversa com Deus. Ele falou, não, então eu vou sair correndo, eu vou viver do meu jeito, e vão me matar aí pela frente, eu não estou nem aí, eu sou inconsequente, vou viver a minha vida como eu quero. Um dos estudos interessantes sobre a descendência de Caim, que foi citado na Bíblia, fala o seguinte, olha, após ter matado Abel, Caim teria partido para a terra de Fuga, Nod, ao leste do Éden, levado consigo a sua esposa, cujo nome não é mencionado na Bíblia, e após o nascimento do seu filho Enoque, Caim empenhou-se em construir uma cidade, dando um nome ao filho, conforme nós vimos na leitura bíblica. A interpretação desse comentário dizia o seguinte, os descendentes de Caim são alistados em parte, e incluem homens que se distinguiram pela pecuária nômade, por tocarem instrumentos musicais e por forjarem ferramentas de metal, bem como alguns conhecidos por praticarem a poligamia e a violência, Gênesis 4, 17 a 24. Segundo a Bíblia, a descendência de Caim terminou com o dilúvio nos dias de Noé. O texto bíblico de Gênesis deixa implícito que Caim poderia ter sido assassinado por seu descendente Lameque, quando fala sobre o castigo que enfrentaria. E disse Lameque, versículo 23 e 24, e suas mulheres Ada e Sela, ouvi a minha voz, vós mulheres Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Está entendendo o que acontece com uma descendência de alguém de pecado que não freia, que não estanca? É isso que acontece, cuidado com o pecado. O mal não é estático. A luta contra o pecado, eu gosto de fazer essa ilustração. É você subir uma escada rolante de shopping, como criança, lembra como era criança? Você sobe, mas a escada está descendo? As crianças fazem um fluxo contrário. É exatamente isso. Essa é a luta contra o pecado. Por quê? Porque você vai subindo, você vai subindo, você vai subindo. Estou subindo, estou vencendo o pecado, estou lutando contra o pecado. Aí você para descansar. O que acontece se você para no meio da escada rolante? Quando você reinicia o esforço, quando você reinicia a caminhada, você reinicia de onde você parou? Não, ele te traz de volta para a estaca zero. Assim é a vida do pecado. Ninguém consegue parar e voltar novamente de onde parou. Ela sempre te arrasta para baixo. Ela sempre quer te pegar para o poço. Ela sempre quer te arrastar para o inferno. Nunca pare de lutar contra o pecado, contra o desejo, contra a sua carne. Então nós entendemos o avanço do pecado, os primeiros filhos, a universalidade do pecado, o mal estático, e eu vou correr bem rápido aqui para os próximos 2 pontos. O primeiro culto, a primeira oferta. Nós vemos em Gênesis capítulo 4, a primeira oferta já tem problema. Para você entender como é um tema muito relevante. Culto, sacrifício e oferta. É por isso que hoje eu vou pregar sobre dinheiro, sobre oferta, sobre generosidade. Por quê? Porque na primeira oferta espontânea, alçada, eles já erram, já tem briga, já tem erro, já tem contenda, já tem descontentamento. Porque Abel traz as primícias do seu rebanho, a sua gordura. E Caim traz uma colheita. E aqui a gente pode tirar várias interpretações e aplicações, fora da aplicação principal que a gente vê,
que é a leitura da motivação. Por que Deus rejeita a de um e aceita a de outro? Você pode tentar fazer a aplicação no sentido que um traz uma oferta que tem sangue, que é um animal. Então, sacrifício, remissão de pecados, só pode acontecer através de sangue, instituído por Deus, até que o Cordeiro perfeito veio e derramou o seu sangue pela humanidade. Então, um traz algo que tem sangue, a gordura, as primícias, e outro não. É uma maneira da gente interpretar e aplicar isso. Porém, não é porque o outro não trouxe sangue, a gente vê em outros capítulos do Antigo Testamento ofertas de colheita. Deus fala, a primeira colheita é minha. Então, é uma maneira de ofertar, mas é uma maneira da gente também enxergar isso aqui. Existe também uma outra interpretação interessante. Quando Adão e Eva pecam e Deus distribui as consequências e as maldições, não é só o homem, não é só a mulher, não é só a serpente que são amaldiçoados. A terra é amaldiçoada. Deus fala, maldita é a terra por causa de você, Adão. Então Deus amaldiçoa a terra no capítulo 3. No capítulo 4, Caim traz uma oferta da terra e entrega para Deus. O grande problema é que a gente quer ofertar para Deus coisas que Ele já amaldiçoou. A gente quer entregar para Deus coisas que Ele já desaprovou. Ele falou assim, eu não gosto disso, eu não quero isso, eu não quero esse comportamento, eu não quero essa atitude. E a gente quer entregar o nosso comportamento errado, a nossa atitude amaldiçoada para Deus. Deus já fala, quantas vezes eu vou precisar desenhar para vocês? Não tragam para mim algo que eu já amaldiçoei, algo que já é condenado, eu não vou receber. Então ele condena, ele não recebe a oferta de Caim. E eu vou falar para você, muitas vezes hoje, até dentro da igreja, a gente traz ofertas que Deus condena. É por isso que a gente está fazendo essa série de mensagens. Busque primeiro. Eu vou ainda pregar aqui. Antes de trazer a oferta, se você tem contenda com algum irmão, vai lá e resolve. Por quê? Porque antes do seu dinheiro, Deus quer a tua harmonia. Antes da tua finança, Deus quer a tua paz. Então a gente faz coisas ao contrário, a gente erra o sentido das coisas e Deus não recebe, Deus não aceita. Ah, mas eu não sabia. Claro, você não vê o que Deus fala. Deus nunca cobra aquilo que Ele não disse. E Deus já disse tudo. Já está tudo dito na palavra de Deus. Abra a palavra e medite nela. Deus não tem que receber o que você traz só porque você trouxe, não. Existem critérios. Existe a maneira correta. E foi isso que Ele falou para Caim. Não. Se você fizesse certo, não teria o aceito? Ou seja, eu disse para ti qual é a maneira correta. Você foi lá no culto, você foi lá na série, busque primeiro. O pastor pregou para você e disse bem claro, pregou de maneira muito simples, fácil de entender, como era para ser feito. Por que você fez diferente? Eu não vou ter que receber só porque você trouxe, não. Você tem que trazer da maneira como eu quero, da maneira como eu espero. E claro, a maneira como é interpretada também aqui pela nossa revista. Deus não vê só a oferta, Deus vê o ofertante. Deus vê a motivação, Deus vê o seu coração, Deus vê por que você trouxe, como você trouxe, que coração você trouxe, com que motivação você trouxe, com que intenção, com que intento no coração você trouxe a sua oferta. É por isso que ele fala, quando vai fazer, te perdoa com teu irmão. Resolve os problemas e as pendengas, por quê? Porque eu quero que você venha com o coração puro entregar aqui no meu altar a oferta para que eu possa te abençoar. Não entrega de qualquer jeito. Então tem aquelas pessoas que falam assim, e claro, nós não podemos impedir as pessoas de ofertar a Deus e dizimar a Deus. Vai muito do coração. Mas eu conheço tanta gente que não está nem aí com a casa de Deus. Tanta gente que já passou, que já teve talvez algum temor, que já teve algum ensinamento, mas o cara vive uma vida totalmente perversa. Aí ganha muito dinheiro e fala, não, vou dar um dízimo lá, vou dar uma oferta para Deus me abençoar. Não é só um estatuto não, são todos, amigo. Segue o restante. Para com isso. Não, porque não sei o quê, e eu consegui isso aqui com coisa errada, mas eu quero purificar. Deus não recebe oferta amaldiçoada, Deus não recebe um sacrifício que Ele já condenou. Não é assim não. Tu pode até trazer, pode até ser uma bênção para a obra, mas vai surtir efeito? Não necessariamente. Conserta o teu coração primeiro. Deus está mais desejoso de consertar o teu coração do que de consertar as tuas finanças. Deus está mais desejoso de te levar para o céu do que encher a tua conta de dinheiro. Então Deus quer primeiro isso para depois poder te abençoar. Deus não tem interesse nenhum em encher a tua conta e ver você indo para o inferno. É que nem aquela propaganda de cerveja que fala do redondo, é melhor subir quadrado do que descer redondo, meu irmão. Sobe quadrado, eu sou quadradinho, mas vou para o céu quadrado. É melhor subir quadrado do que descer redondo.
Então a gente tem que entender como é que funcionam as coisas de Deus, como é que Ele espera, como é que é o culto certo. Ele recebe o culto de Abel, o sacrifício e a oferta de Abel, e rejeita a de Caim em um ambiente religioso. Eu estou falando de pessoas que conheciam a palavra, é por isso que Deus cobra. Por que vocês não fizeram errado? Vocês foram instruídos. Da mesma forma é para a igreja. A palavra daquela de oferta de perdoa o teu irmão, te conserta com ele, Deus não está falando para quem não é crente não. Jesus está falando para quem é da igreja, é para quem segue ele. Para crente aqui, ei, te conserta. Porque maior do que o seu dinheiro é a sua vida. Deus quer a oferta da tua vida primeiro. Essa é a mais importante que Ele quer. Então, a gente entende que Deus não desassocia a oferta do ofertante. O coração do ofertante, a vida do ofertante, ela é tão importante e necessária como a oferta. Deus quer receber. E talvez pela motivação do coração é que Deus rejeitou a oferta de Caim. Por isso, como dizia meu avô Severo, vigia, crente. Fala para a pessoa do teu lado, vigia, crente, vigia. Vigia, irmão. Pastor, qual é a melhor forma de vigiar? Salmo 119, a partir do versículo 9. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Guardei e escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A melhor maneira da gente entender como Deus recebe um sacrifício e uma oferta é guardando a palavra dele, se alimentando da palavra dele e andando na palavra dele. E aí você vai ser bem recebido, a sua vida, o seu coração, a sua intenção, os seus motivos e a sua oferta. E aí, por causa disso, recebeu de um, não recebeu de outro, motivação. Chama o irmão textuário, chamou ele para o campo. Se levanta Caim contra o seu irmão Abel e o mata. 2 irmãos, na mesma casa, mesmo ensino, mesmos estímulos, mesmo colégio, mesma comida. O que diferenciou dos 2? Não sei. Cada indivíduo é um indivíduo, meu irmão. Cada pessoa é uma pessoa. Depois que um filho é grande, depois que um filho cresce, depois que ele sai da sua casa, acabou. Pode até ser alguma responsabilidade, mas não se torna sua culpa. Não é isso? Você não levantou a pedra contra ninguém, você não matou ninguém, é ele. Como é que a gente explica, né? Numa casa, um filho que dá certo e um filho que dá errado. Um filho que é obediente e um filho que é desobediente. É culpa do pai? Talvez pode ter alguma culpa, mas eu não chamo de culpa, eu chamo de responsabilidade. Porque você consegue ver características das atitudes de Caim em Adão. De quê? De querer se eximir da culpa e da responsabilidade. Porque quando o homem peca, e Eva e Adão comem do fruto, Deus vai até Adão e fala, Adão, o que vocês fizeram? Ele falou, não, Senhor, fui eu não. Ele faz o que muito marido faz, né, meu amor? Já fiz algumas vezes isso também. É porque nós temos um pouco de velho homem aqui, de Adão, do primeiro Adão com a gente. Foi a mulher que tu me deste. O que ele fez? Ele se esquivou da culpa e da responsabilidade dele. Ele terceirizou uma responsabilidade que era para ele. Aconteceu também com Caim. Quando, pastor? Quando Deus vai até Caim. Deus fala, Caim, o que fizestes? Onde é que está o teu irmão Abel? Ele, eu não sou babá dele? Sou eu o cuidador do meu irmão? É isso que ele fala para Deus. Ele é cínico com Deus. Ele é dissimulado. Ele faz a mesma coisa que Caim fez, que Adão fez. Adão, o que aconteceu? Não, foi a mulher. Caim, o que aconteceu? Não sei, não sou cuidador do meu irmão. Então você consegue ver características muito parecidas, passando de um pai para um filho. Não é só no DNA, não. É também no jeito, é também nas práticas, é também nas atitudes, é também no comportamento. E é por isso que a gente precisa ser regenerado por Jesus, porque Jesus é o segundo Adão. Jesus nos diz a forma correta da gente agir em situações assim. Porque ele não tendo culpa
E não tendo responsabilidade, desceu e tomou as nossas culpas. E tomou as nossas responsabilidades e as pregou na cruz do Calvário. Ele não deveria, mas assumiu a culpa que era para ser minha e sua. Então, quando nós terceirizamos a culpa, nós somos nascidos do primeiro Adão. Quando nós assumimos a responsabilidade, nós somos nascidos do segundo Adão. Então, quando a gente assume as responsabilidades e as rédeas da nossa casa, nós nos parecemos mais com Jesus. Porque foi isso que ele fez, por mim e por você. Filhos diferentes, num lar disfuncional, causou o homicídio e o problema que nós estamos falando. Por isso, quem é você? Você é aquele que assume a culpa ou você é aquele que terceiriza a culpa? Seja como Jesus. Porque a tendência do homem, e aqui eu já estou terminando, os músicos podem subir aqui, por favor. A tendência do homem, depois de pecar, que já nos faz criar um abismo gigantesco com o nosso Criador, com o nosso Senhor, a tendência é a gente fazer como Caim fez, e como Abel fez, e como Adão fez, perdão, estou misturando os nomes aqui, né? Caim e Adão. Quando Caim peca, a Bíblia diz que ele se torna um andarilho, um nômade. Ele vai vagando pelo mundo, desculpe a palavra e a terminologia nesse local, mas ele se torna um vagabundo, ele fica vagando por aí, ele vai embora, então ele erra, e ao invés de assumir a responsabilidade, se humilhar e falou, errei, pequei, me ajuda, me conserta, me dá um conselho, me dá uma nova semente, e agora? O que ele faz? Ele foge. Nós somos assim. Além de errar, nós não gostamos de nos humilhar, a gente foge. E Caim fez, e Adão fez isso? Fez também. Depois do pecado, Deus desce no mesmo local, no mesmo jardim, no mesmo horário, na mesma data marcada, como fazia diariamente. Onde é que estava Adão? Acabou de pecar, mas ele se escondeu. Porque nós fazemos isso. Nós pecamos, logo de pecar, a gente se esconde, porque essa tendência do homem, depois de pecar, se distanciar ainda mais. E o meu conselho para você dessa aula é, não faça isso não. Se você me assiste, se você me ouve, se você está aqui presencialmente, e você errou, a pior atitude que o homem tem depois de errar é se distanciar de Deus ainda mais, é fugir de Deus, é vagar por aí, é tentar, não, já que eu pequei, já que eu estou fora, já que eu fiz isso, agora eu vou me meter no mundão. Cuidado que não pode ter volta. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com o distanciamento. Errou, não fuja, não se distancie, não se esconda. É vergonhoso, eu sei, é muito vergonhoso. Mas pior do que fugir, pior do que ficar com cara vermelha, é ficar com cara amarela para o resto da vida. Volte para o Senhor, se conserte. Deus tem uma nova semente para você. Ele deu uma nova semente para Eva. Ele transformou a tristeza em alegria. Quando a gente erra, a gente se distancia. E às vezes não pode ter volta. Judas andou com Jesus. Foi escolhido por Jesus. Foi abraçado por Jesus. Foi cuidado por Jesus. Só que quando ele peca, quando ele erra, sabe o que ele faz? Ele foge. Só que o fim dele é complicado. Ele foge não para ficar vagando pelo mundo, ele foge para se matar. Porque quando a gente peca e foge, futuramente é o que vai acontecer com a nossa vida se a gente não retornar. Ou nos matam, como aconteceu com Caim, ou a gente se mata, como aconteceu com Judas. Um ou outro. Esse é o destino do homem que peca e que foge de Deus. Ou será morto, ou ele mesmo tirará a sua própria vida. Mas quando nós voltamos, Deus nos dá uma semente. Deus nos faz nascer de novo. Deus nos faz ter alegria de novo. Deus nos traz conforto de novo. Deus nos traz salvação de pecados, de